ao Eligerson Alves Álvares, que vem aqui a São Paulo. O Eligerson, ele é formado em Administração de Logística Empresarial pela Universidade Paulista. Atualmente é coordenador de treinamento e docente nas áreas de segurança, legislação de trânsito e transporte na FABET, que é a Fundação Adolfo Bósio Educação no Trânsito. O Eligerson vai falar um pouco, o tema da palestra é a legislação específica no transporte rodoviário de cargas, com os assuntos pertinentes à distribuição de peso por eixos, tolerâncias, PBT, dimensões, configurações, leis recentes, resoluções da balança, multas, licenças, transportes especiais. Tem muita coisa para falar. Eu acho que vai ser uma boa aula para todos nós aqui. Passa a palavra aqui para o Eligerson. Olá pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos. Uma satisfação que estou aqui para falar um pouquinho com vocês. Nosso tema hoje seria legislação de trânsito. Mas falar de legislação de trânsito em 45 minutos fica quase impossível. Nosso Código de Trânsito tem 341 artigos divididos em 20 capítulos e mais de 350 resoluções. O tema abordado vai ser então movimentação de cargas, movimentação. O artigo 99 do Código de Trânsito Brasileiro estatui que somente poderá transitar pelas vias rodoviárias brasileiras os veículos cujos pesos e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Resolução do CONTRAN 210, publicada no Diário Oficial da União, que está em vigor desde 22 de novembro de 2006. Entrou em vigor dia 1º de janeiro de 2007. Todos os caminhões, com exceção dos caminhões VUC, os veículos urbanos de carga, dentro das áreas urbanas, no caso de São Paulo, todos os caminhões, menos o VUC, têm comprimento máximo de 14 metros para os veículos não articulados, 2,60 metros para os veículos, todos os veículos de largura e 4,40 metros para todos os veículos de altura. Como eu falei, no caso da cidade de São Paulo, o VUC, veículo urbano de carga, que todos conhecem muito bem, comprimento máximo com 6,30 metros, largura máxima com 2,60 metros, podendo carregar até no máximo 1.500 kg de carga. Os veículos articulados, todos eles também 4,40 metros de altura, 2,60 metros de largura, comprimento máximo de até 18,60 metros. Ou seja, qualquer tipo de carreta, comprimento máximo, carreta simples, 18,60 metros. Uma configuração que muitos de vocês conhecem por Romeu e Julieta, caminhão trator mais um reboque, até 19,80 metros. Mesma altura, mesma largura. O próximo modelo é o bitrem, popularmente chamado caminhão biarticulado, caminhão com unidade tratora, reboque e semi-reboque. Mesma altura, mesma largura, 2,60 metros de largura, 4,40 metros de altura e até 19,80 metros de comprimento. Modelo já um pouco mais antigo, o rodotrem. Segundo a resolução do CONTRAN 211, o rodotrem com menos de 25 metros, registrado até 3 de fevereiro de 2006, poderão rodar com AIT, Autorização Especial de Trânsito, até o seu sucateamento. Após a data aí de 4 de fevereiro em diante de 2006, qualquer rodotrem só poderá rodar nas nossas rodovias brasileiras com um comprimento máximo de 25 a 30 metros. Esse é o modelo que eu estou falando, o modelo atual. É um caminhão até com 30 metros de comprimento. Daqui a pouco eu vou estar passando para vocês aí os valores exatos de pesos. Outro caminhão também bem conhecido, chamado de bitrenzão. É um caminhão com 2 articulações, unidade tratora, semi-reboque, reboque, com até 30 metros de comprimento, com 7 eixos. Esse caminhão só pode rodar nas rodovias brasileiras mediante a Autorização Especial de Trânsito, AIT. O próximo modelo é o famoso tritrem, O tritrem é muito usado no transporte de cana, transporte de madeiras. Comprimento entre 25 e 30 metros, também com autorização especial de trânsito. O próximo modelo que vocês também conhecem bem é a cegonha. A cegonha é um veículo leve, o peso dos carros não é um peso alto, porém a altura
excede e o comprimento também excede. Altura máxima de 4,70 metros, comprimento máximo de 22,40 metros, também com A e T. Próximo modelo. Mais algumas resoluções 12 de 98 do CONTRAN, né? Artigo 1º do CONTRAN. Novas leis da balança, resolução 210 e 211, de 13 de novembro de 2006, que estão em vigor até a data local, data normal. A tara, pessoal. O que é a tara dos caminhões? Muitos condutores, muitos proprietários de caminhões não conhecem o nome. Tara, peso total do veículo, sem carga. Peso do caminhão com motorista, ferramentas, estepe, tanque cheio, né, ferramentas sobressalentes e tudo mais. Qual é o grande erro da tara dos caminhões? Muitos motoristas, muitos condutores, quando vão carregar o caminhão em algumas empresas, esquecem-se que alguns modelos de caminhão vão até 1.200 litros de óleo combustível. E quando vão pesar o caminhão nas empresas com carga, pesa-se esses caminhões na reserva. Quando sai da empresa, faz o abastecimento do caminhão, lá em torno de 1.000 litros de óleo diesel, que pesa em torno de 850 quilos, na próxima balança está dando multa. Todo caminhão tem que ter sua tara já com todos esses pesos configurados na lateral do caminhão. Peso bruto total. Peso bruto total é o peso bruto do caminhão juntamente com a carga. Todos os equipamentos do caminhão juntamente com a carga. É quanto esse caminhão, quanto essa unidade de transporte transmite ao solo. Peso bruto total combinado. O peso bruto total é apenas para os veículos de chassi rígido, chamado de caminhão toco, caminhão truque ou o famoso bitruque. Peso bruto total combinado são para os caminhões articulados, caminhões aí com unidade de transporte, unidade tratora mais semi-reboque ou reboque. Capacidade máxima de tração. A capacidade máxima de tração desses caminhões é estipulada pelo fabricante. Nenhum tipo de caminhão ou carga pode ser transportada excedendo o limite máximo de tração dos caminhões. Hoje a resolução determina que cada caminhão pode ter, em média, 5,71 cavalos por tonelada. No caso, um bitrem hoje, um caminhão aí com 57 toneladas de peso bruto total, ele teria que ter no mínimo 325 cavalos de potência para estar tracionando esse equipamento. Porém, a maioria dos bitrens que a gente conhece tem em torno de 380, 400, 420 cavalos. Mas o mínimo seria de 5,71 cavalos por tonelada. Limite de peso de alguns veículos. Vamos falar dos limites de peso para a gente entender um pouquinho do que nós estamos falando. Qualquer caminhão hoje em dia, peso no eixo dianteiro de 6 toneladas. Quando eu falo qualquer caminhão, seria do toco para cima. Toco, truque e daí em diante. Tomar muito cuidado com alguns modelos de caminhões mais antigos. Vamos dar um exemplo do 1113. O 1113, a medida dele é bem menor. O 1113 é a 11 toneladas apenas. Dividido por 7,5 no eixo dianteiro e 3,5 no eixo dianteiro. Certo? Segundo eixo é o eixo duplo. É chamado eixo isolado, podendo ser o diferencial. A capacidade máxima dele é de 10 mil quilos. Eixo tribus, muito usados nos ônibus de viagens, podendo chegar até 13.500 quilos no conjunto completo. No eixo trucado, no eixo tandem duplo para 17 toneladas. A gente calcula 8 toneladas e meia aí por eixo. E o eixo tandem triplo, 25.500 quilos, também 8 toneladas e meio. Esse para todas as configurações de caminhão, com exceção daqueles que eu falei. Visualizar sempre no documento do caminhão, que ali consta qual é o limite de cada caminhão, o CRLV. Limite de peso. Nesse exemplo de caminhão que nós estamos falando, é o caminhão toco, normal, 6 mil quilos para o eixo dianteiro, 10 mil quilos para o eixo traseiro, totalizando 16 toneladas, 16 mil quilos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as tolerâncias aí. No segundo modelo, nós temos o truque, que é o mesmo peso, como eu falei, 6 toneladas para o eixo dianteiro, 8 toneladas e meia para cada eixo traseiro, totalizando 17
no tandem duplo, ou 23 mil quilos no peso bruto total. O Bitruc, que é um novo caminhão que vocês visualizam diariamente pelas rodovias. Algumas pessoas apelidaram ele carinhosamente de centopeia, né? Devido à quantidade de eixos. O caminhão também para 6 toneladas, no eixo dianteiro cada eixo, 17 toneladas no conjunto traseiro, totalizando aí 29 toneladas. Esse é o maior caminhão de chassi rígido que nós temos no Brasil hoje, de peso. Acima disso, apenas com uma autorização especial de transporte. Mas para uso comum, em caminhão de chassi rígido é o maior que nós temos. O próximo modelo que nós temos aí é a carreta convencional. Aí nós temos ali o PBTC, né? O que é o PBTC? Peso bruto total combinado legal. (6 mil quilos para o eixo dianteiro, 10 mil quilos para o eixo diferencial, 25 toneladas e meia para o conjunto traseiro, totalizando aí 41.500 quilos. Isso é o que a lei determina. Acima disso nós temos o quê? O que o fabricante do equipamento nos diz? 6.700 quilos para o eixo dianteiro, que esse caminhão não haveria problema. Até 11.500 quilos para o eixo diferencial, também não haveria problema para o equipamento. E 29 mil quilos para o conjunto traseiro, totalizando em 47.200 quilos. Mas lembrando, esse PBTC técnico é o que o fabricante fala, não é o que a lei determina. O fabricante diz que pode ir com esse peso, que não haveria problema com o equipamento. Outros dois modelos de carreta. Aparentemente são duas carretas idênticas. A mesma largura, a mesma altura, até o mesmo comprimento, podendo ser a mesma unidade de tratora. Porém, a diferença ali embaixo, nós podemos observar bem a distância entre eixos. No primeiro modelo, nós podemos observar que os eixos são juntos, e no segundo modelo os eixos são distanciados. Aí a gente costuma chamar elas de Vanderleer, o apelido delas, mas o nome normal é eixo distanciado. No primeiro modelo ali, nós temos 41.500 kg de carga. No segundo modelo, nós temos 46 mil kg de carga. Dependendo do tipo de transporte, vale-se a pena, porque paga-se a mesma tarifa no pedágio, né, mesmo caminhão, comprimento e tudo, e ganha-se 4,5 toneladas de carga. 4,5 toneladas, dependendo do transporte, vale muito a pena. O outro modelo de caminhão, as carretas com 6 eixos, muito comum para a carreta de porta-container ou carreta basculante. Pela configuração de 6 eixos, essas carretas poderiam transportar no máximo 48.500 kg. Porém, essas carretas têm menos de 16 metros. Qualquer equipamento com menos de 16 metros de comprimento não pode ultrapassar 45 toneladas. Limite máximo de carga 45 toneladas, independente da quantidade de eixos. Certo? Muito comum, como eu falei, para basculantes, que excedem muito peso, e os porta-containers de exportação. Os outros 3 modelos ali, bem comum, a carreta de 6 eixos, convencional, uma segunda carreta de 6 eixos com 1 eixo distanciado, e a terceira carreta de 6 eixos com 3 eixos distanciados. Como eu falei, o valor de pedágio seria os mesmos, o caminhão os mesmos, comprimento e altura, mudaria os valores. No primeiro modelo, nós temos ali 48.500 quilos. No segundo modelo, nós temos ali 50 mil quilos. E no terceiro modelo, nós temos ali 53 toneladas. Cada um eixo distanciado vence 1.500 quilos de carga no caminhão. Isso dá muita diferença no final. Algumas exigências, né? Qualquer caminhão hoje com eixo distanciado só é permitido através da resolução 210/2006 com suspensão pneumática e eixo autodirecional. Então já não serve aqueles equipamentos mais que o cara fabrica, ele mesmo dá um jeitinho dele, né? Hoje tem que ser já equipamento homologado pelo Contran. O próximo modelo aí, é popularmente chamado de bitrem, é uma carreta com 7 eixos, até 19,80 metros de comprimento, né? Como está dizendo ali embaixo. Fica assegurado o direito de circulação dos bitrens com peso bruto total combinado de no máximo 57 toneladas, equipados com um cavalo mecânico de tração simples, dotado de terceiro eixo, desde que respeitadas os limites dimensionais. Essa lei saiu em 2005 e ela foi alterada agora em 2010 e entrou em vigor dia 1º de janeiro desse ano, que todo o uso de trens, caminhão com biarticulação de até 7 eixos, sejam dotados de tração dupla. Esse é o bitrem convencional, tração simples, e aqui nós temos o bitrem de tração dupla.
Qualquer caminhão hoje fabricado a partir de 1º de janeiro para bitrens tem que ser de 2 diferenciais. Muita gente chama isso na rua de caminhão traçado, né? Mas o nome é 2 diferenciais. Conforme a deliberação número 105 de 24 de dezembro de 2010, obrigatório a partir de 1º de janeiro. Qual é o ganho com esse caminhão hoje em dia ser 2 diferenciais? Maior CMT, maior capacidade máxima de tração, melhor funcionamento das tecnologias embarcadas do caminhão, como freio motor, freio retarder e outros tipos de freio, e com maior tração dos caminhões, menos perigo de patinagem, maior força em serra, né? Subidas. Tração dupla. Cavalo de tração dupla ou rodotrem. É obrigatório qualquer tipo de caminhão que ultrapasse 57 toneladas ser de tração dupla. Esses modelos de caminhão são só liberados com a autorização especial de transporte emitida pelo órgão com circunscrição sobre as vias. Cargas indivisíveis. Alguns modelos de cargas indivisíveis, não sei se tem alguma empresa que trabalha com isso, já conhece bem, são apenas com autorização especial de transporte. Em alguns casos, é liberado o eixo dianteiro para até 7.500 kg, o conjunto de eixo tandem com até 22 toneladas e o conjunto de eixo traseiro da carreta com até 28.500 kg. Apenas para cargas indivisíveis. Haverá uma tolerância de 5% para o peso bruto total. Essas leis estão para ser alteradas. O artigo 17 do Código de Trânsito, da resolução, fica permitida até 31 de dezembro de 2011 a tolerância máxima de 7,5% sobre os limites do peso bruto transmitido por eixo e a superfície das vias públicas. Essa resolução era para ter alterado no começo de março, mas ela foi revogada e vai entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro. 7,5% no eixo vai ser alterado para 5%, e que dá muita diferença no final. A gente vai fazer um cálculo aqui. 7,5% ou no eixo dianteiro, ou no conjunto de eixo do cavalo, ou no conjunto de eixo da carreta. Ou também 5% no peso bruto total. Só lembrando que essas multas são cumulativas, elas são somadas uma às outras. A tolerância, pessoal, são da balança. A tolerância não é do caminhão. A gente não pode carregar o caminhão já com a tolerância. Muitas empresas calculam aí 6.000 kg para o eixo dianteiro, mais a tolerância 6.300. Ele coloca 6.300 na carga. Quando chegar na balança lá vai dar diferença e vai ser emitida a multa. Aí não adianta reclamar, mas na balança lá na empresa está diferente da sua balança. A 5% apenas para aferição de balança. Um exemplo que a gente vai dar ali, conforme o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro. 6.000 kg para o eixo dianteiro, 10.000 kg para o eixo diferencial, 25.500 kg para o conjunto de eixo traseiro. É o peso bruto total legal. É o que a lei autoriza a gente a transportar. No segundo exemplo aí que eu estou dando, já estou dando os pesos com a tolerância de 7,5% por eixo. Ficando aí 6.450 kg para o eixo dianteiro, 10.750 kg para o eixo diferencial, 27.412 para o conjunto de eixo traseiro, já com a tolerância. Peso bruto total, com 5% de tolerância, chegaria a 43.575. Mas o nosso caminhão deu um pouquinho de excesso ali. Ó. Pesos medidos. 6.600 kg no eixo dianteiro. O eixo traseiro está abaixo do limite. Está com 10.200. O limite era 10.750. O último eixo, 24.000 kg. 3.400 kg a menos. O peso bruto total do caminhão chegou a 40.800 kg. Nós estamos aí com 700 kg abaixo do peso bruto total. Mas o eixo dianteiro excedeu em 150 kg o que a lei determina. É dada uma multa. É dada uma multa no eixo dianteiro. Olha lá, excesso de 150 kg. No segundo exemplo, excesso de 250 kg. Só excedeu a multa, o eixo do cavalo, não excedeu os outros eixos. E ainda assim está abaixo da tolerância de 5%, como a gente pode ver. No terceiro exemplo, olha lá, excedemos em 2.498 kg, acima do que a lei permite. Nesse caso, a multa seria de peso bruto total e de peso bruto por eixo. A gente vai fazer um cálculo para ter uma ideia do que nós estamos nos falando. Legislação para janeiro de 2012. Essa lei entra em vigor dia 1º de janeiro, conforme o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro.
Peso bruto total legal, 6.000 kg, 10.000 kg para o eixo e 25.500 para o conjunto traseiro. 7,5 de tolerância, que por enquanto, né, até dia 31 de dezembro desse ano está valendo, 6.450 kg. Com a tolerância de 5% vai para 43.750 kg. E o que nós medimos é apenas uma simulação. Tá? No caso, 6.300 kg de tolerância, que está em vermelho, é o que vai ser a partir de 1º de janeiro de 2012. O que está em amarelo é o de hoje, é o atual. O eixo dianteiro poderia chegar a 6.450. A partir de 1º de janeiro, esse valor cai para 6.300 kg. A mesma coisa acontece com o eixo diferencial, que cai para 10.500 kg, e o eixo do conjunto traseiro da carreta, que cai para 26.775. Pesos medidos, está em azul aí, ó. 4.500 kg, 9.900 kg no diferencial e 27.500 kg no conjunto de eixo traseiro. O eixo traseiro excedeu o peso. Hoje aí, ó, vamos dar um exemplo, excesso de multa, né? O excesso de peso aí que daria a multa. Em amarelo estaria a legislação vigente hoje, né? 88 quilos se fosse aferido esse caminhão hoje. Seria uma multa bem mais leve. A partir de 1º de janeiro, esse valor vai passar de 125 quilos, devido à diminuição da tolerância desse caminhão. Olha um exemplo clássico aí. Essa é a plaqueta do fabricante. A plaqueta do fabricante ali me diz a tara do caminhão, a lotação, o peso bruto total, apenas da unidade tratora, e o peso bruto total combinado. O modelo do caminhão ali, 4331. Pelo modelo já me disse que o caminhão é para no máximo 43 toneladas. Peso bruto total, 43 toneladas. O mesmo caminhão tem um adesivo de tara. 17.000 kg de tara, 28.000 kg de carga líquida, 45.000 kg de peso bruto total. Ou seja, a placa dele já está divergente com o que ele colocou para mim ali. O fabricante me disse que esse caminhão no máximo pode ter 43 toneladas. Mas o cliente, né, colocou a plaquetinha de 45 toneladas, já está divergente. A configuração de caminhão dele, eixo dianteiro, né, 43 toneladas a plaqueta, 45.000 ao adesivo da tara. O eixo dianteiro dele, 6 toneladas. O conjunto de eixo traseiro dele, 17 toneladas. E o conjunto de eixo da carreta de 25 toneladas e meia, 48.500 quilos. Alguma coisa ali está errada. A plaqueta do caminhão, ou o adesivo dele, ou a configuração do caminhão. Isso é muito comum. O cliente, o proprietário do caminhão, mandou instalar um eixo a mais na unidade tratora. Esse caminhão era para ser de 5 eixos, ele mandou adaptar um 3º eixo a mais no cavalo. Esse aí daria uma multa, apreensão do veículo, e até a adequação das normas. Esse caminhão não poderia estar rodando com isso, feito que está. Uma multa, vamos fazer um cálculo de uma multa. Nesse primeiro exemplo aqui, 48.500 kg de peso bruto total legal, 6.000 kg no eixo dianteiro, 17.000 kg no conjunto de eixo do cavalo e 25.500 kg no eixo da carreta. Com a tolerância de 7,5%, chegaria a 6.450 kg para o eixo dianteiro, 18.275 kg para o conjunto de eixo do cavalo e chegaria a 27.412 para o conjunto de eixo da carreta. Os pesos medidos, 6.500 kg para o eixo dianteiro, deu um pequeno excesso aí, né? 18.600 kg para o conjunto de eixo do cavalo e 29.900 kg para o conjunto de eixo da carreta. Excessos por eixos: 50 kg no eixo dianteiro, 325 kg no eixo do cavalo, no conjunto de eixo do cavalo, e 2.498 kg para o conjunto de eixo da carreta. Como eu falei, o excesso dos eixos é a diferença entre os pesos aferidos e os limites legais. A crescida tolerância que é de 7,5%. Essa tolerância é apenas para os arranjos de balança e não para o transporte de cargas. A segunda parte da multa ali, 50 quilos, nós falamos, 325 mais 2.490. Total de 2.873 quilos de excesso apurado, acima do limite. A tabelinha, muito usada pelo pessoal do Departamento de Estrada de Rodagem ou do DENIT. Acréscimo por 200 quilos, né,
ou uma fração por excesso apurado. Cada uma fração da multa equivale a 200 quilos. 2.873 quilos, nós temos que achar qual valor ele se enquadra na nossa tabela. Acha-se o valor da tabela. O valor da nossa tabela aqui é de R$ 31,92. Divide-se o valor, né, pelo peso em excesso por 200. 2.873 dividido pelos 200, que é a fração, equivale a 14,36 frações. Toda multa estipulada pelo Departamento de Rodagem ou pelo DENIT, ela é arredondada para cima e nunca para baixo. Equivale aí a 15 frações. Multiplica-se o valor de 15 pelo valor de R$ 31,92, igual a R$ 478,80. Essa é a primeira parte da multa. Multa por excesso no eixo. A segunda, peso, nós falamos, né, 6.500 quilos, 18.600 e 29.950. Peso bruto total combinado. É quanto esse caminhão está passando ao solo. 55.010 quilos. A tolerância dele me diz que ele é de 50.925 quilos. Ou seja, ele tem um excesso no peso bruto total ali de até 4.085 quilos, que é grave. Fazemos o mesmo cálculo. Dividimos por fração. 4.085, ele se enquadra na fração de R$ 42,56. Acha-se o valor na tabela. Divide-se o peso pelo excesso por 200. Né? 4.085 dividido por 200 equivale a 20 e 45 frações. 20 frações e 45. Arredondamos para cima, como eu falei. 21 frações. Multiplica-se o valor de 21 frações por R$ 42,50. Temos mais uma multa aí de R$ 893,73. Conforme o inciso 5º do artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro, deve-se somar o valor de R$ 85,13, correspondente a uma infração de trânsito do tipo médio, 4 pontos na habilitação do proprietário do caminhão. E como a infração por excesso de peso é tipificada? Aí vem o cálculo. A infração de trânsito, R$ 85,13. Multa por excesso nos eixos, R$ 488,80. Multa por excesso do peso bruto total, R$ 893,73. Total da multa por carregar 4.050 quilos a mais, R$ 1.457,69. É a multa total somada entre peso bruto total, combinado, e o peso por eixo. Temos aqui, ó, apuração de excesso, capacidade máxima de tração. Naquele exemplo lá nós falamos que o caminhão não poderia exceder 43 toneladas, na foto. Aqui eu coloquei um exemplo que esse caminhão, essa unidade tratora, não poderia exceder a 50 mil quilos. Nesse exemplo temos 6.500 quilos para o eixo dianteiro, 18.500 quilos para o eixo diferencial e 29.900 quilos para o conjunto de eixo traseiro. Vem a tabela. Até 600 quilos, inflação média. Valor, R$ 85,13. Entre 601 e 1.000 quilos, a multa é grave. R$ 127,69. Acima de 1.000 quilos, a inflação é gravíssima, chegando a R$ 191,54. O peso bruto total desse caminhão aqui chegou a 54 toneladas. É apenas uma simulação. Menos o CMT dele, que é de 50 toneladas, como nós falamos, fica igual a 4.000 quilos. 4.000 quilos seria, né, enquadraria-se ali na inflação gravíssima. Como que é feito o cálculo? Divide-se o peso em excesso por 500, a fração da multa por CMT de 500. 4.000 quilos dividido por 500, que é uma fração, equivale a 8 frações. 8 frações vezes uma multa gravíssima, R$ 191,54, chegamos a uma multa aí de R$ 1.532,32. Remanejamento ou transbordo. Conforme o artigo 9º da Resolução 258 de 2007. Para o eixo direcional, eixo dianteiro, até 300 kg acima do limite, não precisa efetuar o transbordo. Para o eixo isolado, no caso apenas um diferencial, até 500 kg também não precisa efetuar o transbordo.
Para o tandem duplo, conjunto de eixo do cavalo, até 850 kg também não precisa fazer o transbordo. E para o conjunto traseiro, até 1.275 kg não precisa efetuar o transbordo. Isso já é acima da tolerância. Tá? Esses são os pesos acima do que a lei determina. Vamos estar aí. O peso medido do nosso caminhão aí é de 6.500 kg para o eixo dianteiro, 18.500 kg para o conjunto de eixo diferencial e truque, e 29.000 kg para o conjunto traseiro. O peso bruto total mais a tolerância de 7,5% até hoje é de 6.450 kg. Ou seja, o eixo dianteiro excedeu em 50 kg. O conjunto traseiro está em 18.280 kg, então está dentro do limite. O eixo traseiro, 27.420 kg. Peso limite, olha aí, com a tolerância, acima do peso, né, para não efetuar o transbordo. Até 6.750 kg, não precisa efetuar o transbordo. Até 18.770 kg, precisa efetuar o transbordo. E até 28.655, precisa sim efetuar o transbordo. Ou seja, nos dois exemplos que nós colocamos aí do eixo dianteiro, no caso do eixo dianteiro e do eixo diferencial, não precisa efetuar o transbordo. Nos últimos conjuntos de eixo da carreta, precisa sim efetuar o transbordo. Neste caso, muito cuidado, né? Por quê? Porque pode ser efetuado o remanejamento da carga. O motorista, juntamente com o ajudante, ou a empresa, pode ir lá e remanejar essa carga dentro do caminhão. Nesse momento, ele tem que ir lá conversar com o pessoal da balança, né, o fiscal do DR do DENIT, para poder repesar o caminhão. Ou senão, o que pode acontecer? Cada vez que ele for repesar o caminhão, ele vai levar uma multa. Ele já levou a primeira multa de excesso. Ele falou, remanejou a carga e passou de novo, está com excesso, ele levou a segunda multa. Ele tem que ir lá e conversar, já acertar com o pessoal do DR ou do DENIT, que vai repesar o caminhão até remanejar a carga. Aí ele pode seguir viagem. No caso de precisar efetuar o transbordo da carga, o que acontece? Ele tem uma nota fiscal para um caminhão. O outro caminhão que for levar o restante da carga não tem nota. E se pegar uma fiscalização lá na frente? Ele vai ter que se explicar com o agente fiscalizador. Nesse momento, a gente aconselha o quê? Andar em comboio. Ah, precisei ir lá com outro caminhão menor e tirar 2.000 quilos daquela carga. Como é que eu vou transportar esses 2.000 quilos? Em comboio. No caso, um outro agente pegar, fiscalizar, ele vai explicar, não, acabamos de fazer o transbordo da carga para poder continuar a viagem. Mas se não, do contrário, ele vai receber uma outra multa até a apreensão do veículo. Detalhes importantes. Primeiro, multa por excesso de carga. Multa é do embarcador. Quando que a multa é do embarcador? Quando o peso aferido na carga, né, quando o peso aferido pela carga não estiver sendo o mesmo que está na nota fiscal. Vamos dar um exemplo. Minha nota fiscal diz que tem 25 toneladas de carga no meu caminhão. Mas na hora que pesou na balança, ela deu 32 toneladas. A multa do embarcador. O embarcador mentiu na nota, ele vai ser autuado. A segunda. Transportador. Quando que a multa é do transportador? Quando ele tiver com 2 ou mais tipos de cargas no caminhão de clientes diferentes. Ele colocou, ele encheu demais o caminhão dele e o cliente não está sabendo. A multa fica a cargo do transportador. O terceiro. O embarcador e o transportador. Os dois podem ser responsabilizados juntos quando a nota fiscal estiver divergente. Vamos supor a nota fiscal estiver abaixo do limite. Constou na nota que ele tem 35 toneladas e ele está carregando 40 num bitrem. Por que ele fez a nota menos? A multa vai pro embarcador e pro transportador. E o motorista, que é o coitado, sempre está por último, né? Infelizmente. Quando que ele é responsável pela carga do caminhão? Quando ele efetuar qualquer infração de trânsito do Código de Trânsito Brasileiro, entre os artigos 25 e o 49. Ou seja, se ele evadir da balança, que muita gente fala, né? Passa por fora, passa colado, a multa é do motorista. Quando ele fugir da balança, deu excesso, ele precisou fugir da balança, ele vai levar mais uma multa. Nesses casos, a multa é responsabilidade do motorista. Do contrário, é do embarcador ou do transportador. Limites de peso para o conjunto de eixos do pneu single. Pneu single é um pneu moderno, né? Apesar de estar aí há 13 anos no mercado já, muita gente conhece os pneus extra largos, mas a resolução 6298 só nos autoriza a um tipo de pneu single. Vou até mostrar o modelo. Neste caso, para o conjunto de eixo traseiro, os pneus podem chegar até 25 toneladas e meia. É o mesmo peso para o conjunto de eixos comum.
não tem diferença. Com 2 eixos, muito comum aí nos tritrens, até 17 toneladas, também 8 toneladas e meia. O que a lei determina? Pneu single apenas em caminhões com suspensão pneumática. É muito comum a gente ver hoje pneu single em caminhão com suspensão a mola. O fabricante do pneu não dá garantia, porque está fora da lei, e está fora e não funciona perfeitamente com fecho de mola. Alguns outros. Qual é a determinação do pneu single? É muito comum a gente ver pneu single em caminhão com eixo distanciado, o famoso Wanderleia. Não é permitido. Esses pneus singles hoje em dia são passíveis de punição, apreensão do veículo até sua regularização. Então, ou seja, pneu com eixo distanciado, com Wanderleia, não é permitido o modelo single. Uma nova legislação hoje, né? Legislação que está em vigor aí desde 1º de janeiro de 2011, são as proteções laterais dos caminhões. O que são as proteções laterais? Aquelas barras aí para impedir que o famoso vácuo do caminhão puxe alguém para baixo, no caso ciclista, pedestre ou até motociclista para baixo do caminhão. Qualquer caminhão fabricado, emplacado a partir de 1º de janeiro de 2011 já tem que estar com essas proteções, independente do modelo do caminhão. Vamos lá. A construção civil. Construção civil não tem legislação de balanço específica. Por que não tem legislação de balanço específica? Porque excede muito o peso do caminhão. Vamos dar um exemplo no primeiro modelo ali, um caminhão basculante de tração 8x4. Pela nossa legislação, ele poderia ter no máximo 6 toneladas para o eixo dianteiro ou 17 toneladas para o eixo traseiro, eixo convencional. O que acontece? Vamos dar esse primeiro caminhão, ele tem 22 metros cúbicos de transporte. Algumas empresas de construção trabalham muito com isso aí, pedra, rocha, terraplanagem. Qual é a média de uma pedra hoje? Qual a densidade de uma rocha? Nós fizemos um trabalho há pouco tempo com uma empresa aqui de São Paulo que a média da rocha deles era de 2,5 por metro cúbico. 2,5 toneladas por metro cúbico. 2 toneladas e meia por metro cúbico vezes 22 metros cúbicos, 55 toneladas de pedra. Mais o peso bruto do caminhão, que dá em torno de quase 20 toneladas. Aquele primeiro modelo que nós estamos vendo ali, chega a 75 toneladas de peso bruto total. Ou seja, esses caminhões não são feitos para rodovia, não são feitos para andar na balança. Por isso mesmo que ele é chamado fora de estrada. No segundo modelo aqui nós temos o caminhão de construção, o famoso bitoneira, que ele leva em torno de 6 toneladas, 6 metros cúbicos de concreto. Ele vazio pesa 22 toneladas, dá quase o peso bruto total dele permitido por lei. 22 toneladas mais os 6 metros cúbicos de concreto, 1 metro cúbico de concreto hoje deve estar dando quase 3 toneladas, são mais 18 toneladas. Um bitoneira carrega então quase 40 toneladas de peso bruto total. Qual é a balança ou qual é o dono de uma rodovia que vai querer esse caminhão passando na rodovia dele? Difícil, né? Por isso mesmo também que é chamado de caminhão fora de estrada. Pessoal, quero agradecer. Daqui a pouco eu respondo mais algumas coisas. Muito obrigado a todos aí.